começar abrindo, falando um pouquinho sobre comunhão com Deus, que a gente dividiu em dois grupos. Comunhão com Deus e a devoção propriamente dita. E aí, comunhão com Deus, a gente pegou um pouco do testemunho de Júlia, e devoção a gente pegou da palavra de Vinícius, sobre devoção. Então, vai lá, Júlia, mande ver. Opa, boa tarde aí, galera. Sobre comunhão com Deus, né? Que a gente dividiu o grupo em devoção e comunhão com Deus, eu fiquei com a parte de comunhão com Deus, que é um tema que eu gosto bastante até, né? Quem não gosta, né? Comunhão com Deus. Eu queria abrindo com dois textos, né? Com o texto de Hebreus, que tem na apostilinha, comunhão com Deus aqui, e o texto de João 4:23 também. O texto de Hebreus, ele é mais, acho que a maioria sabe, né? Fala assim. Deixa eu pegar aqui o texto. Que fala, na verdade, acho que não preciso pegar o texto. Que fala que Jesus já não chama a gente de servo, né? Que ele chama a gente de amigo, porque o amigo sabe o que o Senhor faz, né? O servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo já sabe, ele convive. Então, o Senhor já chama a gente para um relacionamento íntimo, uma amizade mesmo. João, ele fala sobre os adoradores, né? Que o Senhor quer, Deus quer adoradores que o adorarão de espírito, de todo o coração, de espírito em verdade. Mas aí eu venho com uma pergunta no início desse bate-papo. Sempre houve essa comunhão livre como nós temos hoje em dia, essa comunhão livre, sempre houve essa comunhão com Deus. Assim, desde a época de Adão, desde que Adão pecou, até Jesus, a comunhão com Deus era limitada basicamente a profetas e sacerdotes. Os profetas traziam de Deus para nós e os sacerdotes de nós para Deus. Então, basicamente, era essa comunhão assim bem limitada que a gente tinha. Com a morte de Jesus, né? O homem teve o livre acesso, né? Por meio de Jesus, até a comunhão com Cristo, ou até a comunhão com Deus. E ele quer que a gente mantenha esse relacionamento íntimo com ele. Mas o que é que a gente... Uma pergunta, né? O que é que a gente faz quando a gente está em comunhão? O que é que a gente deve fazer? Como é que a gente deve agir? Tem algum protocolo? Tem alguma regra? Basicamente, quando a gente está em comunhão com o Senhor, a gente está orando, louvando, a gente tem que agir com sinceridade, de coração. Porque o Senhor busca, né, adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Então a gente tem que agir com naturalidade, tranquilidade, porque é nosso Pai, né? Como se fosse o nosso Pai mesmo. Então a gente ora como a gente deve orar. A gente tem que orar segundo a vontade de Deus. Tem um texto de 1 João 5, 14 e 15. Acho que não dá para ler todos os textos, mas vocês podem ir anotando aí. A gente tem que orar segundo a vontade de Deus. E quando a gente ora segundo a vontade de Deus, ele vai lá e faz. A gente pode orar também com humildade e contrição. Tem um texto de 2 Coríntios 7, 14 e 15 e Lucas 18, 9 a 14. A gente tem que orar com humildade. A gente não tem que orar reivindicando alguma coisa ou exigindo que Deus faça. Não, a gente tem que orar com humildade e contrição, com o coração aberto. Exigência, porque Deus não tem a obrigação de nos atender, apesar dele ser nosso pai. O pai, às vezes, ele mima, né, os filhos, mas ele não tem a obrigação de fazer as coisas que o filho pede. Mas ele mima, claro. E esse texto de orar sem exigência e reivindicação, a gente pode encontrar em Mateus 15, do 25 ao 28. A gente tem que orar também com perseverança, que ainda que demore, ainda que passe alguns dias, meses, anos, a gente tem que esperar no Senhor e confiar nele. A gente tem que orar com fé, sem duvidar. Porque se a gente ora sem fé, provavelmente não vai acontecer, né? Porque a fé concretiza. E vocês podem achar esses textos em Lucas 11, de 5 a 10, e Hebreus 11, 1 e 6, Tiago 1, 6 e 7. Uma parte também de comunhão é a gente louvar o Senhor. Quando a gente louva, a gente está exprimindo nossas emoções para fora. Está mostrando ao Senhor o que a gente está sentindo. Louvar de todo o coração é a maneira de corresponder ao amor de Cristo. E quando a gente louva, a gente bota tudo para fora, a gente fala, Senhor, eu sou assim, eu sou assado, eu queria ser assim. E a gente bota tudo para fora. É uma maneira de a gente corresponder ao amor de Cristo, engrandecer, glorificar o nome do Senhor. Então, com todo o nosso coração, a gente deve glorificar o nome do Senhor.
a gente deve cantar, salmodiar o nome do Senhor. Essa parte de cantar e salmodiar, a gente pode achar alguns textos, que são Efésios 5:19 e Hebreus 13:15, Salmos 104 e 36. Eu posso mandar esse resuminho depois no grupo, viu, gente? Vocês não pegarem os textos. E outra coisa, outra parte da comunhão, né, que a gente deve fazer, que a gente deve, como a gente deve agir, né, é a parte de súplicas e orações. A gente deve, a gente não pode centralizar nossas orações em súplicas e também a gente não deve centralizar só em louvor. A gente deve diversificar, né? A gente deve fazer um pouco de cada. Porque o Senhor, a gente não pode chegar só para o Senhor e pedir alguma coisa só para pedir. Não, a gente tem que ter uma comunhão, né? Comunhão não é chegar em Cavalcante ali, pô, velho, me deu um negócio aí, na moral, todo dia só pedindo, e não conversar, né? Não ter intimidade. Aí não rola. Então a gente tem que apresentar súplicas e orações, a gente tem que cantar, salmodiar, glorificar o nome do Senhor e manter uma relação de amizade, intimidade normal. E a gente pode pegar os textos de 1 Timóteo 2:1, Filipenses 4:6, 1 João 5, 14 e 15. E uma pergunta, né, que a gente pode ficar na cabeça. Ué, se Deus é onisciente, o que Ele quer que a gente peça? Se Ele sabe o que está no nosso coração, se Ele sabe que a gente está passando por necessidade, o que Ele quer que a gente peça? Porque Deus não quer agir, entre aspas, sozinho. Ele quer que a gente peça porque Ele quer ter uma intimidade com a gente. Por muito tempo, a humanidade passou um período vivendo por sacerdotes e profetas. E hoje a gente tem a liberdade de conversar com Deus. Tipo, cara, a gente tem um privilégio gigante. A gente pode conversar com nosso pai. E Ele quer que a gente tenha essa comunhão de pai, de filho. Então, qual pai que não quer conversar com o filho? Qual pai que não quer ter um relacionamento bom com o filho? Acho que nenhum, né? E Deus também tem, tipo, como se fosse, não vou dizer um plano, mas, tipo, como se fosse um ciclo de oração, assim, entre aspas. Tipo, Deus tem o planejamento dele, Ele conhece a mente humana, Ele conhece nossas necessidades. Ele deseja suprir, porque Ele é nosso pai, Ele mima a gente. E Ele revela essa vontade pra gente. A vontade dele, Ele revela pra gente. E ele espera que a gente entenda essa vontade e a gente ore. A gente faça oração pedindo. E durante a oração a gente vai desenvolvendo intimidade, como conversar mesmo, desenvolvendo intimidade. E quando o homem pede a Deus que ele faça a sua vontade, já vai gerando no homem uma questão de dependência, de saber qual é a vontade do Senhor e depender dela. E já marca aqueles fundamentos de perseverança, de orar com humildade, contrição, orar com fé, sem exigência, sem reivindicação, e orar de todo o coração, né? E quando o homem ora assim, ele pede ao Senhor que ele faça a vontade dele, e Deus faz a vontade dele, né, obviamente, e vai lá e cumpre. Ele vai lá e atende a oração do homem. Então, é basicamente essa relação que a gente tem de comunhão com Deus. A gente entende que o Senhor tem uma vontade, a gente pede essa vontade para o Senhor, e Deus nos mima realizando, né, as nossas orações. Então a gente tem que estar, aberta a essa relação com Deus, que é a melhor coisa que a gente pode ter, né? Uma coisa que Caine falou no encontro que eu fiquei marcado, velho. Eu fiquei, caraca, gente. Foi que se a gente na Terra não busca o Senhor, se a gente na Terra não tem interesse em ter comunhão com o Senhor, em ter intimidade, aumentar a nossa intimidade nos céus, a gente vai fazer o quê? Não tem sentido a gente querer ir para o céu se a gente não quer manter a nossa comunhão com o Senhor lá. Se a gente não busca aqui, por que a gente vai para o céu? O que a gente vai fazer no céu? Ficar olhando para a galera cantando e louvando e a gente vai ficar no cantinho? Claro que não. A gente buscar aqui, a gente vai já conhecer mais e mais de Deus, para no céu a gente buscar mais e mais e ter uma alegria constante e já tá íntimo com o Senhor. Porque você vai para um lugar, para uma festinha, você não conhece ninguém, não tem intimidade com o aniversariante, você vai fazer o quê? Vai ficar no canto. Mas não.
a gente tem que buscar o Senhor de coração aberto, com humildade, mas também a gente deve suplicar, fazer orações, louvar de coração, uma maneira de manter essa comunhão, sabe? E foi basicamente o que eu busquei, né, na apostilinha e na Bíblia para falar sobre comunhão. Show, Júlio. Do meu grupo, tio, de comunhão, que a gente redividiu, ficou, acho que, com Caíne, Sara e Kel. Eu acho que a próxima a falar, não sei se é Caíne. Caíne? É Caíne que fala. Sou eu mesma. Então, sobre comunhão, né? Eu fui pesquisar o significado de comunhão. E aí eu descobri que comunhão é a realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação com ideias. E quando eu procurei o significado e eu vi que era isso, né? Eu fiquei tipo, meu Deus, como bate muito com o que a gente já crê sobre a comunhão e com o que a comunhão de Deus faz conosco, né? E aí, sobre isso, eu separei 3 pontos muito importantes para que isso realmente aconteça. A primeira coisa é a preferência, né? Precisamos priorizar o Senhor, precisamos priorizar estar com Ele. Sobre isso, eu separei o texto de Lucas 10, 38 ao 42, né? Que fala sobre Marta e Maria, onde Jesus ele chega para visitá-las, né? E Marta, ela está, quando ela vê Jesus, né? Ela quer servir a Jesus, né? Quer fazer um bocado de coisa. E Maria, muito pelo contrário, ela vai e ela senta aos pés de Jesus e quer ouvi-lo e quer estar com ele, né? E algo que me chama a atenção desse coisa, né, é que Marta, ela não foi fazer algo errado, ela não foi sair quando Jesus chegou. Ela simplesmente queria servir ao Senhor, mas ela não tinha entendido que aquele momento era tempo de estar com o Senhor e ouvir o Senhor, como Maria entendeu, né? E na nossa vida, no nosso cotidiano, também vai acontecer situações assim, e que vamos ter que priorizar estar com o Senhor, vamos ter que ver qual é mais importante, o que é melhor agora, fazer qualquer outra coisa ou é estar com o nosso Senhor. E vamos ter que priorizar, né? E a consequência dessa priorização, né, é o fato do Senhor... Sim, vamos ter que priorizar. E aí, outro texto também que eu peguei, né, que foi o texto de Jeremias 29:13, que fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, né? Essa é uma consequência de priorizar o Senhor, né? Quando priorizamos Ele e buscamos a Ele de todo o nosso coração, né? A gente achará Ele, né? E também o texto de Salmos. Salmos 27:4, né? Que o salmista fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, né? E ele fala: uma coisa peço e a buscarei, né? É preciso buscar estar diante do Senhor, é preciso buscar estar com o Senhor, porque o Senhor sempre nos permitirá estar diante da presença dele, né? Uma coisa que Júlio falou, né? Hoje já é muito mais fácil estar diante do Senhor, porque hoje todos temos acesso ao Pai. Então, é preciso buscar estar com ele. E aí, e também, né, o texto de Mateus 6:33, né, quando Jesus fala, né, buscar, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, né, ter o Senhor como priorização, como primeiro lugar em nossas vidas, né. Outra coisa é contemplar o Senhor, né. Quando estamos em comunhão com o Senhor, contemplamos a Ele, contemplamos a pessoa de Jesus, né. E eu peguei o texto de de Isaías, gente, Isaías 6, do 1 ao 3, que fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, em comunhão com o Senhor, a gente consegue contemplar a beleza dele, consegue contemplá-lo, né? Um exemplo que eu peguei, né, foi a visão de Estevão, né, que está em Atos 7, do 54 ao 56, né, em que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e ele viu Jesus em pé
do lado de Deus, né? Então, eu tenho total certeza que ele estava em plena comunhão com o Senhor, a ponto de quando ele foi apedrejado, o Senhor ter dado aquela visão a ele, né? E estando em comunhão com o Senhor também pode se revelar a nós, o Senhor também pode nos dar visão, como deu a tantos outros irmãos, né, no dia de hoje, e deu a tantos outros apóstolos. E, assim, outra coisa, outro texto que eu peguei também foi de Jeremias 33:3, que fala: invoca-me e te responderei, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, estando em comunhão com o Senhor, eu buscando e contemplando, ele vai se revelar a nós, ele vai revelar a pessoa dele, e ele pode nos revelar coisas que ele ainda não revelou a ninguém, ele pode nos revelar nessa comunhão. E com isso, né, e nessa comunhão, né, do Senhor nos revelar, né, e assim o texto também em João 17, né, 17 fala, né, e a vida eterna é essa, que conheço a ti, único Senhor, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então a vida é essa, a vida eterna é esta, né, conhecer o Senhor, contemplar a beleza dele, né, e uma consequência de contemplar a beleza do Senhor é a mudança que acontece em nós, né. Eu separei, peguei um trecho de uma música que eu gosto muito, que fala: quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Então, ao contemplarmos o Senhor e vermos a perfeição dele, a gente é levado a se parecer com ele, a gente é levado a ser mudado, porque quando você está com uma pessoa, né, uma das coisas que tio Benito, ele falou, né, conosco aqui, que quando a gente está em relação com a pessoa, querendo ou não querendo, a gente acaba pegando algo. É natural isso. Então, estando com o Senhor, a gente vai querer se parecer com ele. Claro que algumas coisas vai ser na marra ali, você vai ter que lutar para mudar, mas alguma coisa naturalmente você vai conseguir largar, naturalmente você vai conseguir deixar, porque você vai querer se parecer com ele, você vai querer ter essa perfeição que é de Jesus. E, assim, a outra coisa era o Senhor nos ouvir e nos responder o que ele deseja, né? Nessa, assim, eu peguei os textos de Isaías, né? E a Isaías 1:19, que fala: se me ouvides e me obedeceis, comereis o melhor desta terra. Então, se estivermos dispostos, né, a chegar diante do Senhor, abrir nosso coração, dizer o que a gente quer e estiver disposto a ouvir o que ele tem para nós, né? E a viver de acordo com o que ele quer, ele nos dará o melhor, né? E como também fala em Isaías 45:3, diz: dar-te os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o que te chama pelo teu nome. Então, o Senhor, ele nos dará o melhor, ele escolherá o melhor para nós estivermos dispostos a ouvir e a viver de acordo com o que ele quer, né? É uma frase assim que eu também peguei de uma ministração que eu ouvi uma vez, acho que foi Mari que ministrava, e falava: às vezes crio expectativas naquilo que eu quero e esqueço das expectativas de Deus para minha vida, né? A gente, como humanos, a gente cria muita expectativa. Eu posso falar por mim mesma, porque eu crio muita expectativa, assim, muitas coisas. E se eu não tiver cuidado, eu posso esquecer que o Senhor também tem expectativas para a minha vida, o Senhor também tem planos e tem sonhos para mim. E Ele deseja cumprir isso em minha vida, né? Falando disso, tem um texto em Salmos 37:4, que fala... Ai, peraí, gente. Isso aqui. 37:4 fala: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, se tivermos dispostos a realmente ouvi-lo e fazer como ele quer, ele poderá satisfazer o desejo do nosso coração. E talvez a vontade dele seja exatamente o que queremos, e pode bater muito bem. E, assim, um texto também de Jeremias 29:11, que fala: e eu sei, e eu é que sei, que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que desejas. Então, o Senhor, ele tem o melhor para nós, né? Ele quer cuidar de nós, como o Júlio já tinha falado, né? Como filhos dele, ele quer nos dar o melhor, não por obrigação, mas porque ele nos quer ver bem, né? Ele deseja fazer isso, né? E sobre isso, né, de descansar no Senhor e de ouvi-lo, né, e fazer como ele deseja, assim, eu trago um testemunho, assim, meu, né, que há algum tempo atrás, na verdade, isso aconteceu comigo, acho que há uns 2 anos, mais ou menos. Eu estava muito agoniada em relação aos meus estudos, muito agoniada mesmo. E eu estava em agonia e tal. E nessa semana, por algum acaso... Espera. Oi, pai. Gente, desculpa por isso. Peraí que eu já
houveram alguns problemas técnicos aqui, mas eu tenho certeza que Caíne já está voltando em segundos. E o pai largou tudo e foi obedecer o pai, né? Pois é. Eu tava nervosa, ainda por cima acontece isso, meu Deus, como complexo, mas enfim. Fique tranquila, fique de boa, você está entre amigos, relaxe. Cadê? Deixa eu só achar aqui logo o texto também. Aqui. Sim, e aí nessa semana eu tava bem agoniada assim. Eu tava lendo Eclesiastes, e Eclesiastes fala muito sobre a vaidade e o tempo. Tem um texto nele também que eu gosto muito que fala: tudo é verdade corre atrás do vento. E isso é uma verdade muito grande, principalmente nos nossos dias. Hoje as pessoas se encontram muito vaidosas e não se tratando só de beleza, mas se tratando em possuir coisas, em ter coisas, em ser melhor do que os outros. É essa vaidade. E esse coisa de sempre querer ter mais tempo, mais coisas, e assim vai acontecendo. E nessa semana, né, que eu estava passando, eu li um texto que está em Eclesiastes 9:11, que fala: "Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso." E quando eu li esse texto, o Senhor falou comigo, né? Não depende de você, depende de mim. Se você já entregou seus planos para mim, se você já deixou comandar sua vida, agora não depende mais do seu querer, mas depende do que eu quero fazer em sua vida, depende do que eu quero realizar em você. E isso me lembra muito do texto de Romanos 8:28, que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo em nossa vida vai cooperar para o nosso bem, já que hoje entregamos nossa vida ao Senhor e deixamos Ele governar. Hoje temos que descansar na vontade dEle e deixar que Ele comande nossas vidas. E é isso, né? Preferindo ao Senhor, contemplando a beleza dEle, e o fato de o Senhor nos ouvir, dele nos responder, isso vai nos levar a sentir como Ele sentia, a pensar como Ele pensava, a agir, e também a nos identificarmos com as ideias, né? De realizarmos os sonhos do Senhor para a nossa vida. É isso, gente. Caíne, rapidinho, qual foi o texto de Eclesiastes? Eclesiastes 9:11. Obrigada. De nada. Muito legal, Kai. Depois você posta aí o resuminho lá no grupo, tá? Pra gente, com os textos todos, que se alguém perdeu algum. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Ou tá ruim? Tá tudo bem? Ok. Olha, eu vou falar sobre exemplos de pessoas que tiveram comunhão com Deus. A primeira pessoa que eu vou falar é sobre Moisés. Ele tinha muita comunhão com Deus, e fala em Êxodo 20 que o Senhor foi diretamente ao povo, né, falar sobre os 10 mandamentos, e o povo ficou com muito medo lá de Deus, porque nunca tinham conversado diretamente com ele, né? E Moisés já tinha um costume assim de ficar conversando com Deus frequentemente, e ele ficava bem tranquilo, né? Tipo, que ele ficou tranquilo ouvindo a voz de Deus. E com isso, né? E com isso, né? Deus escolheu ele para mediar o povo com Deus, né? E a gente também muitas vezes percebe também que Moisés, ele que sempre subiu ao monte, né, para orar ali e conversar com Deus. Segunda pessoa que eu queria falar é sobre Daniel, e a gente pode observar também na Bíblia que fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. E o rei, né, acabou adquirindo uma preferência por Daniel do que pelos sábios, né? E os sábios ficaram com inveja de o rei preferir Daniel do que eles, né? Os próprios sábios. E nisso, eles queriam matar Daniel. Aí eles fizeram o rei fazer um decreto que ninguém poderia orar ou adorar qualquer outro deus, qualquer deuses ou qualquer coisa assim, além do próprio rei, né? E nisso Daniel foi jogado na cova dos leões, e acabou que ele saiu lá vivo. E isso mostra, né, que Deus é soberano, né? Isso foi mostrar que Deus é soberano. Outra pessoa também foi Jesus. Ele sempre estava conversando com o pai dele lá, pedindo conselhos, entre aspas, né? E a gente pode observar isso em 3 textos. O primeiro texto é Mateus 14:23, que fala: "E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só."
O segundo texto é Marcos 6:6. E eu estava admirado da incredulidade deles, e percorreu aos aldeias vizinhas ensinando. E Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. A última pessoa que eu vou falar é sobre Maria, irmã de Marta. Caíme falou, né, aí sobre essa história, que Jesus foi lá, né, na casa de Maria e Marta, e Maria foi ouvir, sentou do lado de Jesus, né, e ficou ouvindo o que Jesus estava falando. Então, ela estava tendo comunhão com Deus. Já Marta, não. Marta, ela foi tentar servir, né, Jesus de outras formas e pediu para Jesus vir pediu para Jesus mandar a irmã dela, né, vir ajudar ela a fazer as coisas da casa para servir Jesus. E nisso, Jesus falou que não era necessário, né, que era só necessário ouvir o que ele estava falando, entendeu? Para ter comunhão com ele. Foi essas pessoas que eu vim falar, mas também a gente pode ver na Bíblia que tem muitas outras pessoas, como Abraão, Davi, Pedro, Paulo, Jonas e muitas outras pessoas. E agora eu vou passar a Sara a falar. Então, Raquel falou sobre os exemplos de pessoas, né? E eu vou falar sobre os benefícios da comunhão. Nada como a gente apresentar os benefícios que um produto pode trazer para a gente, né? Mas nesse caso a gente está falando da nossa fé, no caso. Então, a comunhão traz diversos benefícios para a gente, né? Quando a gente está andando com uma pessoa demais, a gente acaba adquirindo os hábitos dela, as manias dela, o jeito dela, a forma dela falar, dela pensar. Contanto que tem aquele ditado: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. A mesma coisa acontece quando a gente está com Deus, né? Quando a gente está em constante comunhão com ele. A gente acaba adquirindo a sabedoria dele, o caráter dele, né? Que a gente viu lá em Aquip, né? Caráter de Cristo. Então, nessas pequenas coisas, o Senhor vai nos moldando, né? E aí, por exemplo, vai afetar na nossa vida econômica, social, intelectual, cultural. Por exemplo, se um pai de família quer fazer um corte de gastos ou comprar alguma coisa, se ele depender de Deus, né? Estiver em constante comunhão com Deus, ele vai ter a sabedoria que ele adquiriu por essa constante comunhão. E aí vai saber aplicar essa comunhão viva, entendeu? Na questão econômica, na questão de você se relacionar com outra pessoa, né? Na hora de você estudar para uma prova, Deus vai te direcionar a você estudar o assunto certo. Por exemplo, minha mãe, ela não tinha muito tempo para estudar para um concurso, e aí ela pediu: Senhor, por favor, me ajuda, me direciona aqui, o que eu devo estudar. E aí o Senhor deu os assuntos a ela e ela passou nesse concurso, né? Então, foi um exemplo de vida que ela me passou. E eu vi que foi essa dependência que ela teve de Deus, né? Essa comunhão que ela teve com Deus nesse momento. E aí eu separei 2 textos, que é Salmos 37:4, que fala assim: deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Que quer dizer que quando a gente está se entregando a Ele, o Senhor vai atender os nossos desejos, porque a gente vai estar em sintonia com os desejos dele, né? E Tiago 1:5 que fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Né? Então, se a gente precisa de sabedoria, vamos pedir ao Senhor para estar agindo em cada situação da nossa vida, né? Outro benefício que a gente pode ver é que a gente carrega nosso fardo com mais leveza. A palavra de Deus, ela diz para a gente que é para a gente entregar os nossos fardos ao Senhor, né? Em Mateus 11:28-30, que fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus falou isso, né? Que é para a gente entregar todas as nossas preocupações a Ele. E nesse ponto está em sintonia a questão da ansiedade, né? Que a gente aprende a depender de Cristo, a deixar de ser ansioso. Porque a ansiedade é a falta de dependência de Deus. E como Augusto Cury, né, um autor aí, não sei se vocês conhecem, falou, ele fez um livro falando sobre ansiedade, e ele falou que o mal do século é a ansiedade, não é a depressão ou suicídio, mas é a ansiedade, porque a nossa sociedade, ela está muito fixada em conseguir fazer as coisas do jeito dela, entendeu? Tipo, nossa, eu vou resolver meus caminhos, eu tô no controle de tudo. Mas o Senhor não quer isso, ele quer que a gente dependa. E aí muita gente acaba ficando ansioso por causa, por não ter o controle de tudo, né?
e fala isso em Filipenses 4, 6 e 7, que fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Outro texto é: nunca estamos sós. A gente aprende. Desculpa. Outro benefício é: nunca estamos sós. Que a gente entende que a gente tem um amigo, a gente tem um pai, a gente tem um psicólogo, a gente tem alguém que sempre vai ser fiel e vai estar do nosso lado. Como no texto clássico de Mateus 28, 20, que fala assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? E o último benefício que eu destaquei, são vários, é que ficamos mais preparados para enfrentar as dificuldades. Como diz em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. E o último texto que eu separei, que é Romanos 8, 38 e 39, fizeram até a musiquinha, que é assim, que fala assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E é isso. Aleluia! Que dobradinha linda dessas irmãs aí. Gostei. Pronto, com isso daí a gente fecha o grupo de Comunhão com Deus e agora a gente começa a falar de devoção. Alan, você disse que estava com a internet ruim, você chegou a estar na reunião? Chegou a entrar, não? Deixa eu ver. Acho que ela não chegou, gente. Pode começar aquele. Ai, pera. Rapidinho que meu pé deu cãibra. Mas bora lá. Devoção é uma dedicação demonstrada. Uma dedicação nossa, né, demonstrada. E isso exige empenho, né, disposição. Ela traz para a gente conhecimento do Senhor. Podemos provar de seu amor, renovo, consolo, direção, além de o agradar, né? Porque ele se alegra no relacionamento com sua noiva. Essa nossa devoção deve ser a Deus. Em Mateus 22, 37, Jesus diz como tem que ser essa devoção. Lá diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele confirma o que está lá em Deuteronômio, né? E ainda acrescenta a palavra entendimento. E isso me lembrou um versículo de Salmos, o capítulo 103, o versículo 1, em que diz: me diz eu minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Né? Tudo que há na gente, né? Inclusive o nosso entendimento, né? Aquilo que a gente já conhece deve cooperar, né? Para que a gente se devote a ele. Podemos demonstrar essa devoção em orar durante o dia e também dedicando tempo a isso. Em 1 Timóteo 2:1, já vou citar aqui, né? Por alguns, mas diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E em Lucas 6:12, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Isso se referindo a Jesus. Também através da nossa leitura, em Mateus 4:4, está escrito: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E em João 4:34, Jesus faz outra afirmação, mas essa mais específica contra ele, sabe? A outra também foi uma afirmação, mas essa ele estava falando dele, sabe? Diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí, né, complementa o que ele disse, de que nem só de pão viverá o homem. Através do louvor também, em Hebreus 13:15, está escrito:
Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Certo irmão disse, se alguém não gosta de louvar o Senhor, não vai gostar do céu. Eu achei muito interessante essa frase, queria compartilhar com vocês, e é realmente isso, né? A nossa vida com o Senhor começa desde aqui, né? Desde a terra. E, então, se a gente não gosta de louvar assim, né? Como o pessoal trouxe, mas falando de outra área, se a gente não gostar de louvar o Senhor aqui, o que queremos fazer no céu, né? E em Apocalipse 4:8, a gente tem um spoiler de como é lá. Lá é quando João, né, tem uma visão do trono de Deus. Está escrito lá no versículo 8 do capítulo 4. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, né, isso já acontece lá, e quando a gente chegar, né, só vai ser continuidade. E ainda em Salmos 156, diz que todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Então, né, mais uma vez, nos animando a isso. Também podemos demonstrar essa devoção através do jejum. Em Mateus 6:16-18, Jesus disse: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E no 4:2 está escrito: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, né, nos relata que Jesus jejuou. E eu queria compartilhar com vocês um texto que estive procurando hoje mais cedo, o de Efésios 2:18, em que está escrito: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, né? Antes estávamos separados, né? Não podíamos ter comunhão com o Senhor por causa do pecado, mas hoje temos Jesus, né? Hoje temos um meio de chegar até o Pai, hoje temos um meio de chegar até a Deus, e que não banalizemos isso, né? Mas que usemos e desfrutemos da bondade do Senhor para conosco, né? Eu também achei muito interessante quando o tio disse, através do nosso envolvimento com as coisas referentes ao reino de Deus, podemos demonstrar nessa devoção. E aí eu lembrei que nisso tem a proclamação do Evangelho. Ainda lá em Mateus 4, agora o versículo 23, fala um pouco do que fez. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, né, Jesus pregava, né, Jesus proclamava o reino de Deus, também através dos encontros e outros. E, para finalizar, queria compartilhar com vocês uns versículos do livro de Jó. O 9 e o 10, capítulo 2. E lá está escrito assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Nisso daqui, né, ele já estava, relata aqui um pouquinho antes, né, que dos pés à cabeça, tomado de tumores malignos, mas mesmo assim, né, ele escolheu, ele decidiu não pecar, né? Ele decidiu agradar o Senhor. Que a gente se empenhe também a isso, né? A agradar Ele, a honrá-lo. Aleluia. Kelly, você pode repetir só aí as práticas que você falou que cooperam com essa devoção? Você saiu citando, sem os textos bíblicos, só as práticas. Acho que você listou 5 que eu consegui anotar. Diga aí. Essas aqui, tipo, através da oração, né? Orar durante o dia e também um tempo separado para isso. Da Ótimo. leitura,
louvor, jejum, proclamação do evangelho e também, né, tem os encontros e tal, que a gente pode cooperar, assim, nas arrumações, né, e tal, de alguma forma a gente buscar isso. Joia. Bota essa listinha com os textos lá no grupo depois, tá? Tá certo. Complementando um pouquinho do que Kelly falou, né? Queria começar só dando um conceito bem rápido do que é a devoção e algo que tem no dicionário, e diz que, assim, a devoção é o apego sincero e fervoroso a Deus. E é centrado no ato de entrega ou consagração de nós mesmos para Deus. Então, assim, em Salmos 119:2, diz: bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o que buscam com todo o seu coração. Então, eu peguei alguns exemplos também, complementando um pouquinho do que Kelly disse, e depois eu vou citar eles, mas falando um pouquinho mais sobre a devoção, que é algo que já citaram tanto na questão da comunhão com Deus, né? É que deve ser algo de todo o coração. Então, assim, a devoção, ela se baseia em a gente confiar, em a gente depender e fazer tudo para a glória de Deus e pela vontade dele, né? A gente saber qual é a vontade do Senhor para que a gente possa fazer a vontade dele. E também para a glória dele, né? E consiste em ter um coração aberto para ouvir a vontade do Senhor e renunciar ao que for preciso. Então, para que a gente possa ouvir o querer dele e renunciar ao que não é pra gente, né? O que não é da vontade dele, que seja pra gente. E é uma resposta natural à fé. Então, assim, é algo voluntário e algo que deve ser construído, mas é uma resposta natural à fé e que também demonstra o nosso amor ao Senhor, né? Só confirmando o que a galera falou agora há pouco. Então, a gente pode, assim, a devoção ela pode ser exemplificada, assim como o Kelly falou, em algumas coisas, colocando Deus como prioridade, né, e a nossa comunhão com Ele como prioridade, dando valor ao tempo de comunhão. Isso é algo bem importante, que, assim, a nossa devoção não deve ser algo para marcar tabela, para marcar num caderninho que a gente fez. Então, deve ser algo vindo de dentro do nosso coração, que a gente faz de todo o nosso coração, para que a gente possa estar mais apegados ao Senhor, que a gente possa confiar e estar mais dependentes dele também. Compartilhar com outras pessoas o nosso amor por Deus, também é um ponto interessante, que Kelly até falou, de forma diferente, mas falou também, e através de atos e palavras. E pegando isso para falar que, assim, se o que a gente fala não é comprovado através dos nossos atos, é um tanto complicado porque a gente está hipócrita, né? Então, assim, as nossas palavras, elas devem ser confirmadas através do que a gente faz. E isso se aplica a várias coisas. Mas, agora falando em relação à devoção. Buscar o Senhor também, né? E procurá-lo, procurar conhecê-lo mais, através da Bíblia, através de relação direta com o Senhor, né? Comunhão direta com Ele, através da oração. E servir aos nossos irmãos com amor também é um exemplo de devoção. Basicamente isso, gente. Matheus vai complementar agora. Joia, Lisoca, bem prático, gostei. Véi, eu falei tanta coisa aqui. Tá, vamos lá. Vamos do início. Eita, inclusive minha bateria tá acabando, então probabilidades razoáveis de eu sumir do meu do nada, que é por causa da bateria. Mas, tá, como eu tava dizendo, aguenta aí mais um pouquinho, que eu tô aqui para fechar já. Só mais um pouquinho que eu vou falar aqui. E, eu escolhi, o tema de devoção, porque eu tava lendo, e ainda tô no Velho Testamento, e no Velho Testamento a gente vê vários momentos em que Deus fala que o povo de Israel é o povo separado para ele, e sobre servir a ele, enfim, eu escolhi por isso aí, porque isso aí sempre me tocou muito. Então, beleza, né, vamos lá. O texto que eu vou começar aqui, lendo para vocês, né, é aqui de Filipenses 3:7, velho. Nossa, esse texto é muito massa, me toca demais. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa, saca isso aqui, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você vê aqui que Paulo colocava as coisas do Senhor num patamar de importância tão alto que as coisas de todas as coisas aqui da terra
era considerado como refúgio. Você não sabe o que é refúgio? Refúgio é cocô, entendeu? Então, tipo assim, ele colocava as coisas... A discrepância era tão grande entre as coisas santas e as coisas daqui da terra que ele considerava as coisas daqui como lixo, ok? Espero que vocês tenham entendido isso, ok? Obrigado. Agora, o ponto que eu quero abordar aqui, como eu falei para vocês, que é por causa de Cristo. E quando a gente fala por causa de Cristo, a gente está dizendo por causa do Filho do Homem, que se tornou homem para morrer por nós. E aí, aqui, tudo na vida cristã habita em torno de por causa de Cristo, sacou? Eu queria fazer um paralelo aqui com o filme que eu assisti esses dias, que eu tava vendo a pregação, o cara comentou desse filme. Aí eu, velho, vou ver esse filme aqui, pá, parece legal, não é Resgate do Soldado Ryan. Acho que alguns de vocês já devem ter visto. E aí, enfim, o filme, eu vou fazer um resumo aqui, ó. O filme, assim, basicamente, são 5 soldados que são irmãos. E aí, 4 desses soldados morrem. Aí, o operacional lá, militar, tem que mandar 4 telegramas para a mãe desses 5 caras, dizendo que 4 de seus filhos morreram. E aí, eles pensaram, já que a gente vai dar 4 telegramas dizendo que o cara morreu, vamos dar um filho, né? Vamos devolver um filho para ela. Aí, beleza, só que esse um filho tá desaparecido. Aí, eles montam um pelotão para poder ir atrás desse cara, resgatar para devolver para essa mãe, sacou? E aí é isso, pô. Aí eles vão caminhando lá, vão atravessando acampamentos alemães, etc. E aí homens vão morrendo. E aí fica esse dilema ao longo do filme. Tipo assim, vale a pena mais de um homem morrer por um e tal. Mas enfim, o ponto que eu quero abordar aqui nesse filme é que no final dele, eles encontram o soldado lá e aí, enfim, tem uma batalha final, não sei o quê. E aí o general, ele toma um tiro, vamos dar um spoiler aqui, ele fica mortalmente ferido. E aí ele puxa o soldado Ryan e diz assim, ó, faça valer. Faça por merecer. E aí, velho, o impacto que essa frase tem. Tipo assim, fazendo um paralelo, trazendo aqui para nossa vida, a gente vive para fazer valer esse sacrifício que Jesus fez por nós, sacou? Aqui em texto de Romanos 4:23. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Enfim, mas... Nossa, isso é muito massa, muito massa. O primeiro ponto para a gente entender devoção é a gente entender como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é amoroso e como ele foi misericordioso por nós. Ele pode mandar seu filho unigênito para morrer por cada um aqui. E, velho, quando você vê como Deus é grande, quando você vê como, tipo assim, como esse cara é maravilhoso, faz toda a diferença. E dizer que nossa vida é por causa de Cristo, nos é lembrança a todo momento que nossas atitudes, nossos pensamentos, o que a gente faz, tudo orbita em torno dele, sacou? Agora, outro ponto que eu quero trazer aqui, que é o segundo pilar, tem a ver com a frase que eu vi de um cara chamado Tim Keller. Eu até anotei no fundo da minha Bíblia, eu não sei quem é esse cara, mas eu tenho certeza que ele falou e disse, porque essa frase aqui é muito massa. Ó, nós somos muito piores do que imaginamos, porém mais amados do que sequer possamos sonhar. Nossa, meu Deus do céu, chega a me arrepio. Véi, é exatamente isso. Você acha que você mereceu esse sacrifício? A gente não mereceu, entendeu? Então a gente serve esse Deus não... Parece que a bateria é de Mateus aí, né? Mas eu estava aqui pensando como a temática abordada por Mateus nos faz lembrar de uma passagem na Bíblia que é exatamente isso, uma pessoa que tem noção do quanto foi amada e por isso ela se devota a ele. Opa, olha o cara aqui, velho. Foi tudo ensaiado, meu irmão. Tipo aqueles filmes que o personagem principal morre, ele aparece assim do nada. Mas assim, ó, como eu ia falar pra vocês... Assim, agora tá completo, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade toda aí. Pronto. Tá, deixa eu ver onde é que eu tava. Vamos lá. Assim, eu tava na frase do cara chamado Tim Keller e tal. Assim, eu tava falando, véi, você acha que você merece esse sacrifício? Nem de longe, a gente não merece nem metade do que esse cara fez pela gente, sacou? Então, véi, entenda-me, a gente é como lixo. Calma, vou ler um texto aqui, que tá em Isaías 64:6. Ó, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha,
e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Agora, fazendo um contraponto com esse texto aqui, em Romanos, deixa eu ver aqui, eu marquei a caneta. Em Romanos ele diz assim, ó, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cara, isso é muito massa, velho. E quando você entende que você não merece isso, quando você entende como esse Deus é grande, cara, isso só me faz amar esse Deus que eu tenho, entendeu? E, tipo assim, servir a ele só no maior dos meus privilégios. Você tem ideia do amor que esse pai tem por você? Você tem ideia do ciúme? Você tem ideia do ciúme que ele sente quando você faz alguma coisa daqui em detrimento das coisas dele? Então, pensando nisso, eu vou fechar aqui, né? Então, essa aqui é a nossa apresentação. É isso aí, tamo junto. É nóis. Desmute. E aí, essa abordagem de devoção, na medida que temos consciência do tamanho do perdão, do tamanho do amor dele por nós. Nos faz lembrar uma história de uma mulher que entrou na casa de um fariseu e foi lavar os pés ali de Jesus. Quem lembra dessa história aí? Não foi interessante essa devoção ali? E ali você vê algo muito interessante, que as pessoas julgaram aquela mulher, ao ponto de dizer que se Jesus conhecesse bem a natureza daquela criatura, que ela era exatamente a escória da sociedade, ele não estaria dando tanta trela, tanta bola para ela. Mas Jesus conta aquela história que fala sobre dívida, né? E aí ele diz assim, um certo credor, falou Jesus, né? Tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50, 10 vezes menos. Né? Como não tivesse com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? E aí o fariseu, estava na casa dele, ele respondeu, né? Aquele ao qual perdoou mais. E Jesus lhe disse, julgaste bem corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, esta mulher, está vendo? Esta mulher, quando entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar meus pés. Ela, porém, lavou meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me beijou. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça, Simão. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados dela, que ela cometeu, estão perdoados. E ela mostrou muito amor em razão disso. Não é maravilhoso? Devoção está muito ligado, como de Mateus falou, da forma como nós nos vemos e da forma como nós vemos ao nosso Senhor. Se você achar que você realmente é indigno e ver em Jesus uma grandeza maravilhosa, poxa, como ele é digno, aí você vai dizer assim, eu tenho que adorar ele. Agora, se o eu estiver lhe enchendo, você se achar alguma coisa, talvez você não consiga medir o tamanho do amor de alguém que é puro, que é perfeito, filho de Deus, se fez carne, se fez homem e veio pegar uma pessoa, como Mateus falou, foi escória, né? Por aí mesmo. Uma porcaria. Imagine você chegar na feira e pegar aquela fruta podre que está cheia de mosquito lá e dizer assim, não, eu vou botar isso aqui na minha mesa. Aquela fruta podre que está ali, ou um rato morto. Pior do que isso, o pecado nos fez. E ainda assim o Senhor foi e pôs a mão e trouxe a gente para cá. Devoção passa por isso. Consciência de como fomos amados por Ele. A quem muito se perdoou, muito amor. Bendito o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Amém, aleluia. Quem mais quer participar aí, depois de ouvir essas coisas? Quem está animado aí nessa devoção, pode abrir o áudio aí, pode participar, pode perguntar alguma coisa ao grupo que não entendeu, pode contar alguma experiência, algum testemunho nessa área de devoção.
Tio, Oi. eu queria só acrescentar um negócio rapidinho. É algo que quando eu acabei de falar, eu lembrei. Sobre a comunhão, sobre a parte... Rapidinho. Voltando. Uma coisa que eu lembrei, que eu estava lembrando quando eu estava meditando sobre o texto de Lucas, e eu disse, pô, vou falar isso, só que na hora, na agonia, eu acabei esquecendo. Que no final do texto, quando Jesus fala, né, quando Marta ela chega para Jesus e fala, né, Jesus, não te incomoda de que minha irmã fique assentada diante de ti e não me ajude, né? O Senhor pega e fala para ela, né, Marta, Marta, com muitas coisas te preocupas, mas uma só é necessária. E Maria, pois, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada, né? E essa parte também me chama muita atenção, né, que o Senhor fala, né? Maria, pois, escolheu a melhor parte, e essa não será tirada dela, né? Então, se escolhermos estarmos com o Senhor, escolher Jesus, que é a melhor parte, isso nunca será tirado de nós, porque aquilo que o Senhor nos dá e aquilo que o Senhor nos revelará nunca será tomado de nós, em hipótese alguma. E era só isso que eu queria falar. Quem mais? Texto, alguma verdade, algum testemunho? Muito bom, muito rico, muito edificante. Aqui tem 3 ingredientes que, quando estão presentes e juntos, não tem como não haver edificação. Espírito Santo, que habita em cada um. O sacerdócio, cada um exercendo seu sacerdócio, de entender que pode e deve edificar os outros. E a palavra de Deus. Rapaz, juntou esse tripé aqui. Espírito Santo que habita em cada um, que é convertido, batizado, que tem uma consciência de que precisa edificar os irmãos e está com a palavra de Deus, a riqueza de texto que vocês trouxeram aqui, não tem como não haver edificação. Agora, aí tem uma coisa que Pedro Cauê deu um puxão de orelha na gente aqui, botou um negócio do bate-papo e disse assim, muito bom, agora vamos pôr em prática. Né? Muito legal. Oh, cadê o que Pedro Cauê? Verdades preciosas, vamos pôr em prática. Ou seja, a teoria está excelente, perfeita. Agora vamos seguir botando em prática essas coisas que a gente aprendeu. Gostei do que o tio Lazinho falou aí, fechando, dizendo que o motivador maior dessa devoção é essa consciência, né, dessa grandeza de Deus. Mateus falou isso, o tio Lazinho ampliou, essa grandeza de Deus e a minha insignificância, essa minha miséria, e esse amor que ele tem por mim, esse desejo que ele tem de se relacionar comigo, isso aí, eu me arrepiei algumas vezes com o Mateus falando, a emoção de Mateus falando sobre isso, né, que prazer, que privilégio, Mateus usou umas palavras assim que me tocaram muito, né, essa noção de que esse Deus gigantesco, fabuloso, criador de tudo, eu sou uma fagulha, eu sou uma formiga, e esse criadorzão quer relacionar com... É a mesma coisa de tio Lazinho pegar uma formiga do jardim dele e querer pegar, botar na mão, cuidar da formiga, conversar com a formiga, beijar a formiga, interagir com a formiga, botar a formiga para dormir no travesseiro, dar banho na formiga. Rapaz, é uma proporção muito maior da grandeza de Deus com a gente, com essa coisa pequenininha, e ele nos vê como filhos, né, Ju Menezes, e quer se relacionar com a gente. Então, isso aí tem que atrair a gente para essa comunhão, tem que impulsionar a gente para querer ter esse tempo com o Criador. Acho que foi Sara que disse assim, não sei se foi Sara que algumas vezes repetiu a importância de que isso seja de todo o coração, né? Fazer isso não por obrigação. Aí aqui tem 2 palavrinhas que são importantes nessa questão, viu, Bia? Bia Nicole Leal, Laís Sanches. Essa questão da devoção tem 2 palavras que sempre andam juntas, tá? Na questão da devoção, da vida cristã. Porque a devoção envolve essas ferramentas que, pelo menos 2 pessoas aí falaram sobre elas, que acho que foi Kelly, Liz, depois reforçou, Lizoca, falando de oração, falando de leitura, meditação da palavra, estudo das escrituras, falando de jejum, alguém falou muito de contemplação, gostei demais, adoração, alguém incluiu, inclusive, proclamação como parte dessa devoção, né? Interessante, achei legal incluir isso. Então, essas ferramentas, essas práticas, viu, Pedro Cauê, que você disse, vamos pôr em prática. Pôr em prática é viver essas coisas aqui no nosso dia a dia, na nossa semana, oração diária, leitura da palavra diária, jejum frequente, contemplação contínua, louvor o tempo todo, né?
proclamação em toda oportunidade, tempo. Mas isso aqui envolve duas palavrinhas. Uma palavrinha chamada disciplina e a outra chamada prazer. E elas precisam se uma alimentar a outra. Tem momentos que a gente não está com muita vontade, não. Eu tenho 30 anos que oro, 30 anos que leio a palavra, 30 anos que jejuo, 30 anos que proclamo, 30 anos que louvo, 30 anos que contemplo, 30 anos que pratico essas coisas. Tem momentos na vida que a gente está mais empolgado. A verdade é essa, não é, Chulazinho? Sei que tem mais tempo do que eu. Tem momentos que a gente está com mais fogo, com mais gana, com mais disposição, com mais... Tem momentos que as situações da vida, dentro da gente, fora da gente, o contexto que a gente está vivendo, as lutas, às vezes tendem a querer nos arrefecer nessas coisas, nos desanimar até. Aí é que entram essas duas palavrinhas que têm que estar sempre equilibradas. Disciplina e prazer. Eu tenho que orar por uma disciplina de orar, mas tenho que buscar encontrar prazer na oração. A disciplina ela mantém por muito tempo, mas o prazer ele alimenta. Uma coisa puxa a outra. Eu tenho que ler a palavra, as escrituras, por disciplina de ler. Disciplina não é coisa ruim, não. Disciplina é coisa boa. De forma disciplinada. Mas eu preciso buscar de Deus, do Espírito Santo, ter prazer na leitura da palavra. Porque se for só por disciplina, já é bom, tá? Mas isso pode não durar muito tempo. O prazer tem que entrar aí para alimentar. Eu tenho que louvar porque eu gosto de louvar. Porque eu curto louvar, com instrumento, sem instrumento, abrir a boca, cantar para Deus, adorar o Senhor, mas vão ter momentos da vida que minha alma está abatida, a situação está pegando, e eu tenho que louvar por disciplina, porque a palavra diz em tudo dá graças, louvar em todo o tempo, louvar sem cessar. Percebe o que eu estou dizendo aí, galera? Porque hoje está muito nessa coisa, viu, Mateus, do sentir, né, de fazer o que te dá prazer, faça o que você, né, o que seu coração pede, muito nessa coisa da alma, do sentimento. É bom quando a alma e o sentimento estão, é bom quando o prazer faz parte, é importante isso. Mas tem hora da vida que não vai fazer, viu? E a gente tem que estar disciplinado para isso. Lazinho quer contribuir aí. Então, essas duas palavrinhas, busquem sempre. Se tiverem juntas, melhor ainda. Tem momentos que vai ter muita disciplina e isso vai puxar o prazer. Tem momentos que o prazer vai alimentar a disciplina. Diga, Lazito. Tem uma frase aqui, eu não sei quem disse, que diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Eu só acrescentaria que eu te direi quem és como adorador, como aquele que busca o Senhor. Porque uma pessoa que está andando com outros que não vão adorar, que não tem o hábito de adorar, que não tem temor a Deus, ela com certeza não vai lhe influenciar nessas horas que a gente oscila. Quantas vezes eu precisei estar com a força da minha esposa? Ela foi a minha força. E algumas vezes eu fui a força dela. Daí a importância também do jugo não ser desigual. Porque em um determinado momento, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te também na devoção, apontando o caminho, apontando para o Senhor, lembrando da dependência dele, para que isso a gente seja motivado a voltar a contemplar a Cristo. Era isso, Deco. Excelente, queridão. Muito bom. Alguém mais quer ter alguma participação? A gente ainda tem uns 15 minutinhos, a gente ainda pode ter um cântico e eu dar uns últimos avisos antes de a gente terminar aí. Alguém quer ter mais alguma participação sobre isso? Contar alguma experiência? Tio, queria Oi. falar aqui. Pode. Estão me ouvindo bem? É porque eu tô com um fone novo, não sei se o áudio tá bom. Estamos te ouvindo bem. Bom, eu queria contar, na verdade, uma experiência, na verdade, um baque que eu tomei do Senhor. Porque às vezes, né, um dia, eu tava muito atarefado com as coisas do dia, assim, estudo, coisa que fazer aqui em casa, ajudar minha mãe, algumas coisas, algumas obrigações e tal. E eu costumo ter momento com o Senhor, geralmente à noite. Só que nesse dia específico, eu realmente, como eu fiz muita coisa, estava cansado e tal. Aí quando eu deitei na cama, eu falei: meu Deus, não tive um momento com o Senhor. Um momento assim que eu oro. Aí rapidamente eu levantei, dobrei meu joelho na cama e fui orar. Então, Senhor, me perdoe por ter esquecido, porque de fato não foi algo assim, eu lembrei e não priorizei. Não, foi algo que eu esqueci, fazendo e tal.
E eu dobrei meu joelho no chão e falei, Senhor, me perdoe por não ter separado o meu momento contigo, né? Ter deixado outras coisas encherem minha mente. E aí, no mesmo momento, o Senhor falou assim para mim, imagine se eu tivesse esquecido de ter morrido por você. Rapaz, eu ouvi aqui, no meu coração isso, falei, puxa, é verdade. Aquilo tomou meu coração assim, eu falei, Senhor, nunca mais, sempre me lembre, que o Teu Espírito Santo sempre me lembre de te buscar. Porque se o Senhor tivesse esquecido de mim, eu não estaria aqui hoje. E não nos esquecemos, galera, do Senhor. Né? Porque Ele não esqueceu de nós, pelo contrário, Ele todos os dias Ele bate na porta, só basta a gente abrir, que Ele vai fazer morada em nós. É isso. Aleluia. Bom testemunho, Cavalcante. Obrigado, queridão, por dividir isso conosco, viu? Muito bom. Queridos, encontre o seu lugar secreto, como dizia a Júlia, né? Encontre o seu momento secreto, sagrado. Encontre aí seu tempo, seu ambiente, crie um ambiente gostoso. Eu tenho feito, às vezes, aqui na minha varanda, botei uma redezinha aqui, às vezes aqui eu deito aqui, fico olhando para o céu, para as nuvens, contemplando a grandeza de Deus, orando aqui. Pode ser seu quarto, pode ser seu quintal, não importa, mas encontre um lugar, crie um ambiente, conquiste um espaço para ter esse tempo de devoção, de oração, de contemplação, de leitura da palavra, né? Nos animemos nisso aí, em nome de Jesus. Estou vendo o Lucas já com o violão ali, estou imaginando que ele está com um cântico engatilhado, eu fiquei com vontade de cantar aquele cântico que alguém leu o texto de Isaías, a orla das tuas vestes enchia o templo, vocês sabem essa música? Santo é você, santo é você. Podemos cantar 2 cânticos aí, se alguém souber um desses. Lucas, eu acho que sabe, Lucas deve estar com outro engatilhado aí. Isaías 6, eu toco meu universo. Pronto, Lucas vai tocar meu universo e Lucas toca Isaías 6, tá bom? Agora, ó, adoradores. Ninguém aqui é assistente de palco, não, viu? Todo mundo é adorador. Adore ao Senhor. Você não está assistindo Lucas e Lucas, não. Não é show evangélico, não. Você está adorando ao Senhor. Feche seu olho, levante sua mão, se ajoelhe, chore, se arrepie, fique quietinho, do seu jeito, mas adore ao Senhor nesse momento. Amém? Deixa o vídeo aberto. É um encontro congregacional aqui, ó. A gente se vê, deixa o vídeo aberto. Vamos ver os irmãos adorando, se estimula a gente a adorar também. Lucas, você começa, é isso? Meu universo? Luca, ok, tá bom. Luca começa. Vamos adorar, queridos. Praticar. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo. Enquanto anjos voavam sobre você, com 2 asas cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés, cantavam a canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com 2 asas cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés, cantavam a canção uns para os outros. Santo é você, que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se
encha com a sua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor, que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Aleluia! Na devoção, quanto mais eu conheço a Deus, eu amo. Porque Deus é amável. Se eu estou na presença dele, na oração, na contemplação, na adoração, não tem como não admirá-lo, não tem como não me encantar com ele, não tem como. É certo. É diferente de um filme que você vai assistir, você não sabe se vai gostar ou não. Mas na comunhão com Deus, sempre haverá uma experiência que vai gerar amor no seu coração. Quanto mais amor, gratidão, mais eu vou querer estar com ele. E aí a gente, retroalimenta essa relação de amizade. Eu conheço, eu amo, eu quero estar mais perto, estou mais perto, quero conhecer mais. E essa devoção me mantém estável. O que nos mantém estável não é estar num grupo, não, é a minha relação diária com Deus. Porque tem momentos que vai estar você e ele só. Tem momentos que o bicho vai pegar na vida de cada um aí ao longo da vida. E se você construiu uma comunhão sólida, uma amizade, uma confiança nesse Deus, você enfrenta qualquer coisa. Uma das coisas que mais me impactou esses dias foi no enterro de Tiago, nosso irmão precioso, que é a ressurreição, e a gente vai encontrá-lo lá de Henrique, na noite em que morreu, louvando ao Senhor, adorando, praticando a devoção até vivo, adorou a Deus. Um homem sereno diante da morte, receios tinha, claro que tinha, apreensões, dores, mas um homem que estava tranquilo diante do propósito de Deus na vida dele, da soberania, da grandeza de Deus. Sabe por quê? Porque é um homem que alimentou a devoção com Deus. Conhecia Deus e confiava. A relação dele não era com a igreja, não era porque o pai era convertido. Nessa hora não serve. Ou você tem a sua relação sólida com Deus, ou quando o bicho pega, você não aguenta o tranco. Então esse homem tinha uma relação sólida de anos. O câncer não abalou isso. A iminência da morte não afetou isso. E ele estava na noite em que morreu, louvando e adorando ao Senhor. E quem estava com ele? Uma cuidadora, um auxiliar de enfermagem, que era uma irmã em Cristo, que estava afastada,
estava ali cuidando dele, a esposa ficou com ele o máximo que pôde, foi para casa, e 1 ou 2 da manhã, ele estava louvando, ela manda um zap para a esposa, Tiago está aqui louvando e adorando a Deus, aqui, cantando cânticos de madrugada, acordou, ou não dormiu, ou acordou, em um determinado momento, muitos de vocês já sabem disso, ele olha para a janela do hospital, fixamente, e a menina que está com ele pergunta, o que foi, seu Tiago? Ele disse assim, eles estão vindo me buscar, eles estão chegando. E essa irmã que estava afastada disse que há muito tempo, ou nunca, não me lembro a expressão agora, sentiu a presença de Deus tão forte num lugar e a presença de anjos ali. Ele fechou os olhos para dormir e foi encontrar com o nosso Senhor. Ele contemplou os anjos vindo buscá-lo naquele momento final. E essa mulher, impactada como está procurando a Araiana porque quer restaurar a fé dela com Deus. Esse homem, gente, alimentou durante anos a devoção dele. Esse homem conhecia o pai dele. Então, esse homem viu a morte com tranquilidade naquele momento. Olhou e disse, eles estão vindo. Uma paz, uma serenidade. Mas sabe o que é isso? A comunhão com Deus que alimenta isso. Religiosidade não faz isso, pertencer a grupo não faz isso, ser filho de discípulo, de pastor, ser amigo de cristão. O que faz isso é você ter a sua experiência construída com Deus. Diga, Lazito, você ia dizer algo precioso. Eu estou dizendo que a gente começa a olhar assim, rapaz, como é bom estar lá, mas a gente não pode estar ansiando, né, precipitar-se. O tempo que o Senhor nos deu é esse aqui, vamos viver para a glória dele, mas é bom demais imaginar esse novo céu, essa nova terra, esse lugar maravilhoso que ele está preparando para nós, né? Vou preparar-vos lugar, ele mesmo disse, né? Aleluia! Lucas, vamos fechar com louvor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e Lucas vai fechar com o louvor. Esse mês, talvez a gente faça tudo virtual. Eu quero falar 2 coisas. A primeira, eu já botei no grupo, a respeito de minha avó. Ela está internada com Covid. Ela está em estado muito delicado. Então, eu quero apresentar para vocês E ela não é convertida. O nosso desejo e nossa oração ao Senhor é que ele fale com ela, alcance a vida dela, ela estando sedada e tal, que o Senhor fale com ela. E também dizer a experiência que nós estamos tendo, né, com relação à devoção e a questão da comunhão com Deus. Nós, nesse período, né, desde ontem, ela está internada e nós temos intensificado muito as nossas orações. E eu tenho visto já o cuidado do Senhor, falaram sobre a questão do amor de Deus, e que ela tem o cuidado de Deus mesmo lá, né? Por aqueles que não são convertidos da nossa família, e nos pedir ao Senhor a cura, né? E eu tenho visto, já tem cuidado dela, já tem sinalizado cuidados a respeito de assim, essa questão da devoção, né, que foi falado, que nós temos intensificado muito, e eu tenho visto que, por conta dessa situação, nós temos nos voltado muito mais para Deus, essa questão da devoção. E depois eu estava pensando nessa questão do boi e tal, que nós, como discípulos em casa, nós não tínhamos tanta comunhão como estamos tendo agora, nesse momento, né? E aí eu estava pensando, puxa, antes dessa situação, a gente não estava tendo tanta comunhão como estamos tendo agora. Então, que seja algo para a gente pensar, que não nos deixe ter que depender de situações ruins para a gente estar mais próximo dele, né? E estarmos juntos louvando e adorando o nome do Senhor. Porque é o motivo supremo para estarmos com ele, né? Então é isso. Aleluia, preciosa. Obrigado. Vamos orar assim. No final, o tio Lazinho vai orar encerrando aqui. Ora por ela. Como é o nome dela? Da vovó? Cortou, eu não ouvi. Qual o nome dela? Qual o nome dela?
Marilene. Ela está internada ainda, né? Ela está em estado bem. Marilene. Nós estamos. Marilene. Tio Lazinho pode orar agora, porque depois do cântico a gente já encerra, tio Lazinho. Você pode orar, encerrando aí esse momento, orando por dona Marilene. Marilene, né? Amém, Senhor. Colocamos aqui, Senhor, essa senhora diante de Ti e clamamos, Pai, que a Tua misericórdia venha sobre ela. Contempla o desejo dessa netinha aí que tanto almeja ver sua avó ali restaurada. Senhor, visita aquele hospital, faz ali naquele ambiente a Tua presença inundar aquele lugar, trazendo para ela um bálsamo, Senhor, um renovo, revigora a saúde dela e que ali todos possam testemunhar a Tua presença, que o Senhor possa produzir, Senhor, naquele lugar, nessa noite, nesse dia, a cura não só dela, mas das pessoas que estão ali perto dela também. Senhor, abençoe a saúde dessa irmã, abençoe sua família e que, em nome de Jesus, tenhamos notícias e testemunho já de uma melhora significativa já nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos lá, Lucas. Boa noite, queridos. Amo vocês. Boa semana, bom fim de semana. Sexta que vem, estamos juntos. Amém. Valeu, tio Lazinho. Obrigado, Deco. Te amo, te admiro, precioso. Glória a Deus. Sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Aleluia. Vamos fazer uma bagunça. Abra seu vídeo, abra seu áudio. Cadê as fotos?